de trabalhar a altura, deixa eu compartilhar a tela. Beleza. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá lá, beleza. Tá sim, perfeito. Então, trabalho em altura, né? Não sei quem tem experiência, já teve experiência de trabalhar em altura. Na verdade, a gente trabalha em altura até dentro de casa, né? Para trocar uma lâmpada, né? Para fazer um serviço de manutenção na casa, né? A gente está todo momento envolvido com esse trabalho à altura. Por isso que ele é um dos recordes de índice de acidente, tá? Porque, na verdade, a gente teve um treinamento agora de espaço confinado, né? Nem todo mundo entra no espaço confinado, né? Então, na verdade, é um grupo reduzido de pessoas que tem que fazer uma atividade no espaço confinado. Apesar de qualquer atividade pode ser realizada lá dentro. Agora, trabalho à altura, todo mundo, de uma certa forma, em algum momento, está acima de 2 metros, né? Então, a NR35, ela só é exigida a partir de 2 metros, seja para cima, seja para baixo. Tá claro? Essa condição mínima de altura, algumas empresas que eu já trabalhei, eles alteram esses 2 metros, botam 1,80 m, 1,90 m, 1,70 m. Então você pode até alterar isso para uma condição mais crítica, você não pode aumentar. Então, acima de 2 metros, toda atividade tem que atender NR35. Todo mundo que acessar acima de 2 metros tem que ter capacitação de NR35. Certo? Então tá aqui, ó. Considere trabalhar a altura toda e qualquer atividade acima de 2 metros, do nível inferior, onde haja risco de queda. Às vezes as pessoas têm dúvida assim, a partir de quando? É acima da cabeça? Não, no momento que você está do piso. 2 metros a partir do seu pé, entendeu? Trabalho à altura é, portanto, qualquer trabalho executado com diferença de superior a 2 metros, seja para cima ou para baixo, tá, gente? Não significa, gente, que a gente não deve adotar medidas de segurança para trabalhos inferior a 2 metros, tá? A gente cai antes de 2 metros, a gente pode até morrer, né? Se você cair de uma condição, mesmo seja numa situação de menos de 2 metros, também pode ter um acidente, pode quebrar uma perna, pode se, né? Então, na verdade, mas a norma, para atendimento de norma, é acima de 2 metros. E aí tem várias atividades relacionadas a isso. Então, seria montagem, inspeção, manutenção, resgate, limpeza, instalação, né? Verificação. Então, existe uma série de atividades. Vocês trabalham em altura ou não? Não. Nunca trabalhou em altura? Também não. Eu já trabalhei sim, atualmente não, porque eu não estou embarcando direto, né? Mas já fiz sim. Qual atividade que você já fez assim em altura? Na verdade, eu já fiz uma vez aí pela própria Unax, tive que fazer uma coleta em um guindaste. Então, ele era assim, parecia que não era um trabalho em altura, né, por conta dos pisos das plataformas do guindaste, porém tinha que ter toda a segurança, considerando que o trabalho realmente era em altura, entendeu? Perfeito. Eles utilizaram a plataforma, né, dos guindastes para a gente documentar que não era um trabalho em altura, mas o risco era o mesmo, os equipamentos de segurança são todos os que nós iremos ver aí durante a apresentação. Então, realmente, assim, eu considerei como um perigo, um risco iminente em altura ali. Com certeza. A gente tem que ter sempre esse senso crítico, né? Independente do que a empresa determina ou não, ou que alguém facilite a nossa vida, quando a gente fala de risco, né? Se alguém te facilitou, desconfie, né? Utilize aquilo que você tem de conhecimento para se proteger, porque tem empresas sérias e tem empresas que não são sérias, né? A gente, às vezes, numa urgência, numa correria, tem sempre aquele famosa frase: mas eu só fui ali rapidinho, eu só fui ligar uma chave, eu só fui pegar uma ferramenta. Meu amigo, a norma foi criada com base em históricos de acidentes. Então, na verdade, a gente tem um compromisso com isso, entendeu? A norma não foi criada para encher a paciência de ninguém, né? A norma foi criada com base de que já houveram acidentes. Eu estou falando aqui agora, estatisticamente,
A queda por causa do trabalho à altura é um dos maiores índices no mundo inteiro de acidentes. E são acidentes que geralmente ou incapacita a pessoa, ou prejudica muito, afasta a pessoa do trabalho e pode levar à morte, né? Eu contei aqui, acho que de manhã para vocês, a gente teve mês passado dando treinamento, um cara caiu num tanque, trabalho em altura. A gente estava no curso falando sobre trabalho em altura numa turma, e chegou a notícia de um amigo de um cara lá que ele tinha acabado de falecer, tinha caído dentro de cima de um tanque. Eu não sei o que a perícia determinou, nem assim, não me cabe a julgar, nem fazer nada, não fui perito, não sei nada. Mas eu ouvi dizer que foi na hora que ele estava usando uma linha de vida. Vocês sabem que é linha de vida, não sabe? Sim, sim. Sim. E um talabarte são duas posições, certo, gente? Você tem que botar uma, botar outra, concorda? Concordo. Tirou uma, você tem que manter a outra conectada, para você fazer o quê? A transferência. A gente vê muito aí na área as pessoas com uma pressa, por exemplo, alguém subindo uma escada marinheiro, que é aquela escada que tem um guarda-corpo, que sobe ou com trava-queda de peito, ou com talabarte, para você, se houver uma queda, você está seguro pelo equipamento. Tem cara que vai fazendo assim, ó, tec, 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 com uma rapidez, achando que ele está certo. Se você pegar aquele cara subindo daquele jeito e botar em câmera lenta, você vai ver que vai ter um momento que estava com as duas sem conectar. Porque ele faz tão rápido que ele não consegue fazer o time de colocar, tirar, colocar, tirar. Vai fazer rápido? Vai ter. Me falaram que talvez a situação desse rapaz que caiu nesse tanque, parece que caiu, não sei se é 10, 15 metros, foi uma condição assim. Então a gente tem que ter muito cuidado. Falando em termos de equipamento, gente, hoje eu sempre, pena que a gente não está numa aula prática, a gente tem equipamentos hoje com alta tecnologia envolvida, seja cabo de aço, seja manilha, seja mosquetão, seja corda. Hoje tem especificação para tudo. Hoje tem pessoas que fizeram o projeto desses equipamentos, desses acessórios, são empresas, né, que trabalham com certificações. Então, se a gente tem um equipamento adequado e usa adequadamente, gente, o acidente tem que ser zero. Porque o que acontece é sempre um descuido, uma falta de procedimento do ser humano, entendeu? Uma falta de conhecimento. Por exemplo, está vendo essa foto aí do rapaz aí? Vocês estão vendo? Sim. Esse rapaz aí está trabalhando em altura. Mas você vê que tem uma... Oi? Sim, dá para ver, sim. Você vê, ó, tem parafuso aí, então você tem alguma coisa pontiaguda que se ele balançar, ele pode bater uma parte do corpo nesse parafuso. Essa estrutura aí pode ser cortante, né? Então, você tem que estar atento a todo o teu ambiente de trabalho, como também no espaço confinado, como também em qualquer tipo de trabalho com risco. Mas aí você está em altura, quer dizer, o teu compromisso de estar ciente do que você tem ali é importantíssimo. Então, você pegar um talabarte e usar de forma correta, tipo assim, eu acredito que seja um suicídio, né, cara? Porque você sabe das implicâncias de você cair numa altura daquela, seja acima de 2 metros, seja 10, sei lá, né? E aí voltamos de novo à legislação, né? Quem está envolvido? NR1, que fala de disposições gerais. O que esse NR1 fala? Que toda empresa tem que seguir as legislações, que toda empresa tem que definir risco, que toda empresa tem que dar condição de trabalho com segurança e saúde para os empregados. E os empregados, por sua vez, têm que fazer o quê? Utilizar os EPIs, seguir os procedimentos, assim por diante. Então, é uma disposição geral de atendimento de legislação. A NR6 fala de equipamento, mais do que qualquer outra NR. Essa exige muito equipamento de proteção individual. Tem a NR8, que é para quem trabalha em edificações. NR18 para obras civis. NR34 para obras navais. Aí tem a nossa NR35, né? E algumas NBRs aí que dá auxílio. O que a NBR tem função? Vocês conhecem a diferença de uma NR para uma NBR? Vocês têm ideia da diferença de uma para outra? A NPR é a norma nacional do Brasil, né? Norma brasileira regulamentadora. É isso? Não. A norma regulamentadora é a NR. A NBR é uma norma brasileira, uma norma técnica. Isso. Então, é uma norma que ela é nacional. É isso? Mas as duas são nacionais. Mas aí a NR, que é a norma regulamentadora, ela está linkada à NBR. Não.
A NR é lei. NR é considerado A lei. NBR é só uma norma técnica para você consultar. Ah, Ela sim. não é mandatória. Não é obrigatório, então? Não é obrigatória. O que é obrigatório são as NRs. É usado, então, como um pilar, né? Para poder É como ser... suporte, uma informação mais técnica. Por exemplo, aí, ó, tem uma NBR que fala sobre aplicação do método de acesso por cordas. A NR35 não trata desse detalhe. A NR35 vai trabalhar de segurança num âmbito meio que genérico, né? Uhum. Agora, Paulo, eu quero entender como é que faz acesso por corda. Você tem uma NBR que explica isso aí. Você tem uma NBR que fala sobre cinturão de paraquedista, como é o sistema de ancoragem, tem outra NBR. São complementos técnicos que você pode utilizar para você melhorar o teu conhecimento, mas ela não é mandatória, entendeu? Entendi. Ela só se torna mandatória se por acaso a NR35 citar ela para consultar. Se a NR citar a NBR, aí ela passa a ter realmente um caráter de legislação. Mas quem é mandatório na nossa legislação em termos dessas normas seriam só as NRs. Essa é a diferença, tá ok? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, responsabilidade, né? A norma 35, ela complementa-se com as outras normas. Sempre vai ser assim, tá, gente? A gente nunca tem uma norma isolada que faça tudo sozinha. Por exemplo, quem vai trabalhar na parte elétrica, que vai fazer instalação elétrica, tem que ter NR10 e NR35. Concorda? Porque geralmente trabalhos elétricos são sempre em altura. Quem vai trabalhar em espaço confinado tem que ter NR33 e 35. Por quê? Porque sempre vai ser acima de 2 metros uma entrada no espaço confinado. A não ser que for um tanque bem pequeno. Mas na maioria das vezes sempre tem mais de 2 metros. Então as normas são sempre complementares às outras, tá? E aí quais são as responsabilidades dentro dessa norma? Garantir a implementação das medidas de proteção, isso para a empresa, para o empregador. Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma, assegurar a realização de análise de risco e, quando aplicável, a PT. Por que quando fala quando aplicável a PT? Tem empresa que só faz PT se você realmente tiver um risco envolvido. Tem empresa que tem PT para tudo. Então isso vai depender da gestão da empresa. Eu acho importante ter a PT porque, por exemplo, igual a gente falou no espaço confinado, só pode entrar no espaço confinado se você tiver autorização. Da mesma forma, você só pode realizar um trabalho em altura se tiver uma autorização. E a forma mais fácil que a gente já tem na nossa rotina seria uma permissão de trabalho. Porque ali você coloca qual é a atividade a ser feita, quem é a supervisão, quais são o local e você assina como que você entendeu toda aquela análise de risco. Está claro isso? Mas não pode deixar de ter análise de risco. Tem que ter sempre análise de risco. A empresa tem que desenvolver um procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho à altura. Então, o procedimento é importante. O procedimento é para dar o quê? Uma padronização na atividade. Todo mundo vai fazer a mesma coisa que aquela empresa determinou como procedimento. A empresa tem que assegurar a realização de avaliação prévia do local onde vai ser o trabalho. Então, tem que ter um tempo, ela tem que assegurar que vocês que vão realizar um trabalho à altura, não é sair, chegar lá e subir, não. Primeiro avaliar, entendeu? Saber qual é a altura, o que vai ser feito, quais são as ações complementares, quais são as seguranças aplicáveis ali, para depois sim você realizar a atividade em altura. A empresa tem que adotar providências necessárias para quê? Acompanhar medidas de proteção estabelecidas nessa norma pelas empresas contratadas. Por quê? Quando você contrata uma empresa, você vai contratar um cara que vai fazer uma pintura, ele tiver acesso a um trabalho à altura, ele também vai ter que ter o quê? A mesma informação que você como empregado teve. Então a empresa tem que passar todas as informações de análise de risco para isso terceirizado, que é o que vocês fazem quando vocês vão no local e vocês recebem a APR da empresa, como vocês me falaram aí no curso anterior. Garantir que os trabalhadores têm informações atualizadas dos riscos e as medidas de controle. Garantir que o trabalho em altura só se inicie depois de adotadas todas as medidas de proteção adotadas nessa norma. Assegurar a suspensão de qualquer trabalho em altura quando verificar uma situação ou condição de risco não prevista. Isso acontece em qualquer situação, espaço confinado, trabalho em altura, trabalho a quente. Quando você aparece um risco que você não previu e cuja eliminação ou neutralização não é possível, você tem que parar essa atividade. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores, aí é o que eu falei,
Se você já tem a sistemática da PT, a PT já seria uma sistemática. Se você não tem a PT, você tem que criar uma outra forma de você autorizar os trabalhadores a subirem. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Ninguém pode trabalhar isoladamente em altura, tá? Eu esqueci de falar no espaço confinado, não pode entrar sozinho no espaço confinado. Em altura, você tem que ter supervisão. Agora, a supervisão vai ser o tempo todo? Lá no espaço confinado, o vigia fica o tempo todo. Em trabalho em altura, não. Vai depender da análise do risco. Se for uma condição não tão arriscada, vai ter um supervisor de vez em quando. Agora, se for uma situação de alto risco, com certeza, na avaliação do risco, vai determinar que aquela supervisão tem que ser quase que o tempo todo. Então, isso vai avaliar muito de acordo com cada atividade. E um último item, a empresa tem que assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nessa norma. Qual vai ser a documentação? PT, APR, o certificado de capacitação. Está claro para vocês a responsabilidade do empregador, da empresa? Então, a norma exige tudo da empresa. Tá ok? E toda norma joga também a responsabilidade para o trabalhador. O trabalhador tem que cumprir o quê? As normas, as disposições legais, as regras que a empresa impor sobre o trabalho à altura, porque, de repente, a empresa coloca um procedimento mais crítico, uma forma melhor de fazer o trabalho à altura, então você tem que seguir o que a empresa determinou. Tem que colaborar com o empregador na implementação das disposições desta norma. Tudo que a norma falar, você também tem que seguir. Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por as suas ações ou omissões. Ou seja, você, quando está fazendo trabalho à altura, você também coloca outras pessoas em risco, seja porque você pode ter uma queda e derrubar alguma coisa em cima de uma pessoa, você pode causar um incêndio. Imagine você cai de uma altura e se dá contra um painel elétrico, e entra em curto painel elétrico e pega fogo. Então, a tua queda pode estar envolvendo uma série de riscos que não é só a sua segurança que você está colocando em risco, a segurança das pessoas e do patrimônio também. Então é muito importante que você tenha consciência de que tudo que você fizer ali pode afetar não só você, como outras pessoas e a empresa também. Então, trabalho à altura. Vamos ver o que a gente tem mais aqui de informação. Acidentes típicos. Atualmente, isso aí é uma estatística, tá, gente? 270 milhões de acidentes de trabalho no mundo, 2 milhões de acidentes são fatais. Estatisticamente falando, temos uma média de 740 mil acidentes por dia, ou seja, 9 a cada segundo. 5 mil acidentes e 500 fatais por dia, ou seja, 4 por minuto. Então não é brincadeira, entendeu? Isso de uma forma internacional, tá, gente? É muita gente se machucando, muita gente se mutilando, muita gente perdendo a vida, porque não segue os padrões, não utiliza equipamento adequado, né? Então é importante a gente ter essa noção de que isso acontece ainda. Eu acho que acontece muito menos do que antes, né, do que antes das normas serem implementadas. Hoje você vê que vocês são obrigados a participar de treinamento, são obrigados a ter certificados, são obrigados a fazer reciclagem. Ah, mas o cara fez reciclagem, mas nem sabe nada. Não sei, mas a empresa pagou e botou vocês numa sala de aula para ter informação. Então, de uma certa forma, vocês têm uma informação do que deve ser feito, da forma que deve ser feita. Tem que apurar mais? Claro, cada um na sua atividade tem que cada vez treinar mais, né, receber mais informações, mas de uma forma genérica, a INERT dá uma condição genérica, bem, vamos dizer assim, de algumas coisas até detalhada, do que você deve fazer. O como você vai fazer, a empresa vai definir, mas o que você vai ter que fazer, a empresa determinou, as NRs, aliás. Então, vamos tentar pegar os nossos conceitinhos de perigo. Né? Perigo, fonte ou situação com potencial de provocar dano em termos de ferimento humano ou problema de saúde, danos à propriedade, ao ambiente ou ainda uma combinação deles. Então, a altura é um perigo, né? Um perigo porque você tem uma condição ali que, se acontecer alguma coisa, você transforma isso num acidente. E o risco é o quê? É um somatório de probabilidade e severidade. Pode acontecer ou pode acontecer e ser muito grave, pode não acontecer ou pode acontecer e não ser grave. Então, essa medição aí, você consegue fazer o quê? Identificar o tipo de risco, o grau de risco que você tem nessa condição de trabalho à altura. Se você tem acidente, você tem perda econômica, perda humana, pode ter perda ambiental, você pode ter uma perda de qualquer tipo de situações. Né? Então, evitar uma queda, né? Evitar um risco de trabalho à altura é muito importante. Então, os principais riscos estão aí, ó, queda de pessoas, queda de objetos e materiais, choque elétrico,
colapso estrutural, né? Material não é adequado, acesso perigoso, material inadequado, material mal mantido, áreas sem ter um checklist inicial, de repente você vai fazer um trabalho à altura e tem graxa no piso, tem óleo no piso, você não foi fazer um checklist. Então, gente, é importantíssimo a gente ter noção de tudo que a gente tem de potencial de segurança e para isso você tem que avaliar o risco, né? Com relação à condição clínica, como eu falei, no espaço confinado, é aconselhável que todo trabalhador faça exames antes de o quê? De fazer essas atividades. O ASO já te determina a tua condição física e clínica. Mas é importante que no dia que o trabalhador vá lá fazer o trabalho, tudo isso seja verificado por um médico, enfermeiro. O ASO já é o que a norma pede, mas é interessante implementar essas situações, porque é aquilo que eu falei, vocês podem ter um problema no dia, não está bem psicologicamente, ou não está bom clinicamente, e gerar um quê? Uma situação de risco num trabalho que já é muito arriscado, né? Então é importante fazer esse controle médico de trabalhadores. Inspeções e auditorias de segurança nas atividades, checklist. Então é importante fazer o checklist do local, dos equipamentos. Para quê? Para que você tenha tudo da forma que você planejou. Porque uma coisa é você planejar, outra coisa é chegar lá no local e estar um cenário completamente diferente, entendeu? Então é importante. Por exemplo, se um trabalho é muito extenso, quantos trabalhadores vão trabalhar? Vai exigir linha de vida, não vai? Vai existir plataforma, não vai? Vai ter que contratar irata? Então, uma série de observações deve ser feita em função da atividade que vai ser realizada, né? Treinamento e capacitação, né? O empregador ele tem que promover o quê? Programas de treinamento para vocês, quando se fala de trabalho à altura. E a gente tem 3 itens aí que seriam 3 capacitações diferentes. Trabalhador capacitado para altura é aquele que foi submetido a aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas. Esse nosso aqui não tem a prática, mas é o teórico. Então, a gente está aqui tentando, nosso objetivo é capacitar vocês no que se fala em termos de treinamento para trabalho à altura. O qualificado é aquele que comprova a conclusão de curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino. Por exemplo, o mecânico, o eletricista, eles têm que ter o quê? Um diploma, porque eles são qualificados. E o profissional legalmente habilitado é aquele trabalhador que previamente qualificado com um registro no órgão de conselho de classe, por exemplo, os engenheiros que têm CREA. Então, eles são profissional legalmente habilitado, trabalhador qualificado e trabalhador capacitado. Então, são 3 níveis de capacitação que você pode ter para realizar trabalho em altura. Está claro isso para vocês? Tá sim, perfeito. Positivo. Esse fluxograma complicado aí nada mais é do que o quê? Uma verificação de uma análise de risco. Então vamos começar aqui, ó. Existência do risco de queda de diferença de nível, ou seja, o trabalho vai ser realizado em altura. Existe diferença maior do que 2 metros? Não. Se não é maior do que 2 metros, investigue se o local está bom, se existem condições especiais, se não existir, não há necessidade de proteção nenhuma. Agora, se for acima de 2 metros, o risco tem que ser eliminado. E aí você faz o quê? Ou altera o processo do trabalho, ou identifica uma proteção coletiva para o cara não ter a queda, ou usa o EPI. Você vê que no primeiro caso ali, ó, um abastecimento do tanque, poderia ser feito por cima e o cara tem que subir para fazer o abastecimento. Você vê que fizeram uma tubulação que o cara não precisou subir para fazer ali uma determinada abastecimento. No segundo, o cara colocou o quê? Guarda-corpo, uma plataforma, então não precisou usar a proteção coletiva porque ele está todo protegido, porque tem um EPC. Agora, lá no outro, você teve que usar o cinto de segurança, né? Com trava-queda, com talabarte. Por quê? Porque não teve como eliminar o risco. Então, essa é uma análise, vamos dizer assim, bem simples, rápida, de como você faz uma análise de risco para uma atividade, se aquilo ali está dentro de um contexto de altura ou não. E se você puder eliminar o risco, é sempre melhor. Para quê? Para evitar de o cara ter que usar todo esse EPI, porque não é confortável usar cinto, não é confortável trabalhar com talabarte, não é muito confortável, você perde mobilidade, né? Mas você tem que usar porque a norma determina para te assegurar. Então a PR, gente, é uma análise prévia de riscos. Você tem que entender qual atividade que você vai fazer, quais são os riscos envolvidos, não tem só altura, como igual eu falei aqui, se você é um eletricista vai fazer um trabalho elétrico em altura, você tem além do trabalho em altura, que é o risco, você também tem um risco da parte elétrica.
Então a PR vai envolver todas essas análises, todos esses riscos, para quê? Para que você consiga avaliar como você vai se proteger. Isso serve para qualquer tipo de atividade onde você envolve risco. E aí, com isso, com uma PR, você promove, estimula o trabalho em equipe, porque você tem que fazer uma reunião. É interessante que você pegue informações com o operador para ele te dar alguma ideia. Se você não faz trabalho a muita altura, mas o cara faz, ele pode te dar uma de, olha, cuidado que naquele lugar ali tem uma ponta, que tem a ponte aguda, ali é escorregadio. O cara pode te dar algumas informações que, de repente, você, na tua experiência, não tem. Então, quanto mais gente envolver para fazer uma análise de risco, fica uma análise de risco mais real. Aí tem um exemplozinho de uma tabelinha para fazer uma análise de risco. Você bota numa... Eu consideraria assim, primeiro colocasse o procedimento na primeira coluna, o passo a passo da atividade, aí para cada passo qual o perigo, qual é o risco, qual o dano e qual a medida de controle que você vai ter. Então, para mim, isso é uma análise de risco, não vou dizer completa, tá? Mas é o início de uma análise de risco. Para mim, falta aqui medidas de emergência e resgate se houver um acidente dentro do trabalho à altura, assim como a gente tem no espaço confinado. Então, falta uma coluninha ali de emergência e resgate. Se faz isso para cada passo a passo, você vai ter uma análise de risco dentro daquele procedimento. Então, quanto maior detalhamento você tiver procedimento, melhor você vai ter uma probabilidade de avaliar um risco. Que eu não sei, eu lembro que eu comentei com vocês aqui do cara que usava uma câmera para tirar foto dentro do tanque. Por que aquela câmera não era para explosão? Porque não estava incluído no procedimento dele, como uma parte integrante do procedimento. Eu falei, é mandatório? Ele falou assim, então por que você não colocou como... Ah, não, eu foquei mais na troca do sensor. Então, se você focar só na atividade fim, que é trocar um sensor, e não avaliar que você tem, por exemplo, no caso aqui, o risco da altura, lá era o risco da explosividade, e você não colocou que tem que tirar foto, ninguém ia avaliar o risco, porque com essa máquina teria que ser o quê? A prova de explosão. Então, quando você bota também a tua análise, eu vou fazer uma troca de um motor, de um equipamento, mas em altura, você vai ter que considerar o risco da atividade da troca do motor mais a altura. Se você não botar isso no procedimento, você vai esquecer de analisar o risco. Então é importante ter isso bem detalhado para fazer uma tabelinha de análise de risco bem consistente, tá? Essa é a ideia que a norma pede para a gente fazer. Vamos à permissão de trabalho. Então, é uma autorização dada por escrito, um documento que a empresa geralmente trabalha com multas nas empresas, para qualquer tipo de atividade, né? Manutenção, montagem, desmontagem, limpeza, reparo, inspeções, né? Ela geralmente você emite ela em 3 vias, né? Uma tem que ficar no local de trabalho, uma pelo responsável, tem que ser arquivada. Ela contém requisitos mínimos para a execução dos trabalhadores, estabelecidos na PR. Então, a PR vai ser anexada à PT, a relação das pessoas que vão estar envolvidas, os responsáveis que vão fazer a atividade, o responsável pela atividade também, o supervisor, né? Ela validade limitada, ela vale para o turno de trabalho do executante, podendo ser revalidada pelo responsável da PT, se não ocorrer mudança. A PT não é a PET, a PET não serve, ela tem que ser criada de novo. A PT você pode atualizar ela. Se você não fez ela para um dia, mas vai continuar outro dia e a operação vai ser a mesma coisa, você pode manter ela com observação de que você manteve. Então a PT é um documento que te dá a permissão e te dá o quê? O conhecimento dos riscos e da prevenção também. Todo trabalho à altura, gente, tem que usar a sinalização de isolamento de área. Por quê? Para evitar que as pessoas passem ali, de repente você está fazendo alguma coisa com equipamento, com ferramentas, então não é interessante que ninguém passe ali naquela área, nem por abaixo, para o quê? Você não, de repente vai cair alguma coisa, pode cair o equipamento, pode cair uma ferramenta, você pode cair, então o ideal é que nessa área não se envolva ninguém que não esteja dentro do contexto do trabalho à altura. Então tem que sinalizar para evitar mais risco na operação. Perdão, olha essa estrutura aí, imagina trabalhar em altura essa estrutura aí. Como é que você vai fazer um isolamento de área? Quando você não puder fazer isolamento de área, porque a área não permite, por cada condição geográfica dela, você tem que colocar na PR qual vai ser a sua alternativa para que as pessoas não tenham acesso ali ao trabalho à altura. Ou vai colocar alguém tomando conta, um técnico de segurança, ou vai avisar as pessoas. Tem que criar uma situação e colocar isso na PR como compromisso para você eliminar o risco de pessoas que não têm nada a ver com o trabalho à altura se envolver naquela área. Isso a gente viu na movimentação de carga, né, na NR11 também.
não é trabalho em altura, mas a carga está em altura, né, içada. Então ninguém embaixo da carga. Aí um exemplozinho, ó, de um trabalho bem feito. Ó. O cara está fazendo uma manutenção elétrica dentro de um posto de gasolina que tem um risco. Risco porque entra carro toda hora, risco porque tem gasolina, álcool, produtos inflamáveis. E o cara colocou o quê? Os cones, deixou isso tudo direitinho. Ele está usando as manobras da parte elétrica, que é a NR10 que exige, né? Mas você vê que ele isolou bem a área para quê? Para evitar de que alguém passe ali, algum carro, alguém distraidamente, por algum motivo aí tem um problema de segurança. Aí tem uns avisos aí que tem risco de queda, porque você está trabalhando em altura e você tem um risco de queda de objeto. Então está bem sinalizado aí, essa é a forma correta de você trabalhar em altura. Há um exemplo do o que o capacete, o EPI pode te ajudar. Está vendo aí, o rapaz está com uma ferida na cabeça, aí tem na segunda foto um capacete furado e na terceira o parafusinho que caiu de algum lugar, né? Você imagina se esse cara não tem o capacete, né? Você vê que mesmo com o capacete ele foi machucado pelo parafuso. Esse parafuso deve ter sido caído de uma altura bem considerada, mas imagine se ele não tivesse com o capacete, né? Só ele estaria, né, com esse parafuso cravado na cabeça dele. Aí alguém vai perguntar assim, ué, mas o EPI então não é inadequado, porque não protegeu ele. Gente, o EPI, ele minimiza o erro, nem sempre ele elimina, tá? Pode ser que ele seja só um minimizador do risco. Você vê esse caso aí, ele se machucou, mas ele não morreu, nem teve nenhum tipo de traumatismo maior, porque o capacete protegeu. Ele tem uma certa resistência, mas ele tem um limite, né? Os materiais de EPI têm limite de atuação. Então ele não é para tirar o risco, isentar você do risco, virei super-homem porque eu estou de EPI. Não. Mesmo com o EPI você tem que tomar cuidado, porque algum tipo de acidente pode o quê? Ultrapassar a barreira da capacidade do teu EPI. Órgão de proteção para a maioria das atividades onde você tem projeção, né? De particulado, ou de poeira, ou líquido. As luvas são para vários tipos de situações. Tem luva para corte, luva parte elétrica, luva para tensão, luva para trabalhos mecânicos, para cortante. Então, existem vários tipos de luvas, botas também, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer. Cinto de segurança, é mandatório usar isso num sistema de trabalho à altura. É a forma que você vai conseguir prender seu corpo aos pontos de ancoragem. Vai te segurar numa queda. Hoje em dia os materiais são confortáveis. O que você tem que fazer quando você recebe um cinto? O cinto é um EPI, mas não é seu. Geralmente ele é utilizado por outras pessoas. Receber um cinto, verificar se o tecido está preservado, se não tem nenhuma costura solta, arrebentando. Se essa parte metálica não está enferrujada, não está comprometida, não tem uma trinca. Tem que fazer o quê? Uma inspeção assim que você recebe o cinto. Qualquer coisa de dúvida de não tá legal, você joga esse cinto, devolve para... Tem uma partezinha no cinto que geralmente está ali está bem vermelhinha, mas nem sempre é vermelho, que seria uma dobra de segurança. Não sei se vocês sabem disso. Essa costura que é dobrada, ela não é enfeite não. Ela é para te avisar, porque se aquilo ali arrebentou, é porque alguém caiu e o cinto sofreu uma tensão muito grande, porque a costura é forte. Então, se aquela costura de segurança abriu, esse cinto tem que ser descartado, tá? Então, é perigosíssimo você não avaliar essas questões. Até porque não é um EPI seu, né? Traz segurança paraquedista, né? Vários tipos, né? As fitas primárias são fitas que suportam o peso de uma pessoa, as fitas secundárias são as fitas que exercem função de sustentação do peso. Esses materiais são feitos com nylon, poliéster, é proibida a fabricação em polipropileno, né? Então tem a especificação de como é que ele deve ser produzido. Cinto de 2 pontos, cinto de 1 ponto, né? E aí vem outros acessórios. Trava-queda. Trava-queda você usa como se fosse um freio, né? Cuidado que tem trava-queda para corda e trava-queda para aço. Esse aí é um trava-queda de cabo de aço. Vem escrito no corpo dele se ele é para corda ou para cabo de aço. Não pode trocar. O de cabo não serve para o de corda não serve para o de cabo. Por quê? Porque não foi projetado para isso. Nesse trava-queda tem uma setinha indicando a posição que você tem que colocar ele, porque você pode estar de um lado e do outro e se confundir. Então tem uma setinha lá, porque se você fizer ao contrário, ele não vai segurar, ele não vai frear numa queda, ele vai deslizar.
Ele tem a bitola desse cabo, para você não colocar um cabo mais grosso aí ou mais fino, senão ele também não vai ter como você frear essa atividade de queda. Então, trava-queda é importante você conhecer, ler as informações gravadas que estão no corpo do trava-queda, tá? Tem sempre uma informação adequada. O talabarte, que a gente tem talabarte simples, o talabarte com esse absorvedor de impacto aí, né? Que ele tem uma parte enrolada, que se você cair de uma altura e tiver um impacto muito forte, para amortecer um pouco a queda, ele abre mais um pouco. Então tem que tomar cuidado com a capacidade da altura que ele foi determinado. Se ele é para 5 metros, não adianta você estar a 3 metros. Porque se ele sofrer um impacto e você cair, você vai estabacar no chão, porque ele vai abrir mais 1 metro e pouco. Então tem que ter cuidado de avaliar o quê? Qual é a altura de limite de trabalho seguro. Você pode ter trabalhos com diferentes medidas, tá? Está escrito numa etiqueta, na etiqueta branca aí, que está no corpo do talabarte. Trava-queda retrátil, que também serve como trava-queda e como ponto de ancoragem. É um dos acessórios que você pode usar. Todos eles têm que passar por inspeção visual, por medição, eles têm que ter laudo, né, de projeto. Vamos falar um pouquinho agora de fator de queda. O que é fator de queda? É a distância da queda dividida pelo comprimento da talabarte. Existem 3 fatores de queda. Fator de queda 0, 1 e 2. Quanto mais alta for a ancoragem, melhor vai ser para você, porque a queda vai ser fator de queda menor. Então vamos lá. Fator de queda, aí fator de queda 0. Fator de queda 0, você bota seu talabarte acima da cabeça. Aí você vai cair o quê? Só um pedacinho do teu talabarte. Se o teu talabarte é de 1 metro, você vai cair 50 centímetros só. Se você tiver essa primeira foto aí, ó, fator de queda 1, que é na direção do seu peito, ou do seu abdômen, você vai cair a distância do tamanho do teu talabarte. Se ele for 1 metro, você vai cair 1 metro. Mas é perigoso, que você vai balançar. Então você pode meter a cabeça numa estrutura, pode meter o seu corpo num quadro elétrico, numa parte quente, numa parte pontiaguda. Então o ideal é que você bota essa ancoragem acima da sua cabeça. Tá ok? Tá vendo aí? O cara caiu, mas foi uma queda, mas ele pode virar um pêndulo. Agora o fator de queda 2, que é no pé, esquece. Não é recomendado, porque olha a altura que você vai cair, praticamente o dobro do comprimento do seu talabarte. Você pode cair, você pode se machucar, pode balançar muito, vai dar um esforço muito grande no seu corpo por causa do impacto da queda, né? Então não é interessante o fator de queda 2, tá? O ideal é fator de queda 0, que é colocar o talabarte acima da sua cabeça. Falamos do absorvedor de energia, né, que tem aí, rompimento progressivo dos pontos das costuras e vai te dando uma certa, vamos dizer, conforto, não vou dizer conforto na hora da queda que você está caindo, mas te dá uma espécie de absorver um pouco essa energia para você não ter um impacto muito grande do equipamento da queda, tá? Então, hoje em dia tem esses absorvedores de energia. Energia dinâmica, ele já é uma espécie de mola, né? Ele já tem uma condição de te dar uma certa flexibilidade. A gente tem que usar o absorvedor de energia quando o fator de queda for maior que 1, ou seja, se for muito crítico. E também quando o comprimento da talabarte for maior que 90 centímetros. Então, a talabarte acima de 90 centímetros tem que usar o absorvedor de energia. Tá, as zonas de queda, né? Talabarte com absorvedor de energia, né? Olha, o cara caiu e ele ainda cai mais um pouquinho. Ele faz tipo um pêndulozinho para absorver energia. Cuidado que se você cair, tá vendo? Você pode virar pêndulo e bater numa estrutura, como está a última foto aí. Resistência e equipamento. Todo equipamento tem o SWL e o WLL. O SWL é um trabalho, é um valor de carga limite de segurança, o que você vai utilizar para o seu trabalho. Então, por exemplo, o cabo de aço, que tem uma cinta, que tem, de repente, uma capacidade de 5 toneladas no teste, ele vai ser usado 1 tonelada. Então, o SWL é 1 tonelada. Ou a carga limite de trabalho. Essa percentagem varia de acordo com o material de fabricação. Se for equipamento metálico utilizado, utiliza-se 20% da carga de ruptura. Então, o seu trabalho de segurança, o SWL, será 20% do WLL. Se for equipamento têxtil, vai estar 10%. Isso vem o quê? Na especificação dos equipamentos. Então, você vê que o trabalho de seguro usa 20% para
metálico e 10% para têxtil. São os limites de segurança. Equipamento utilizado para ancoragem. Fitas anelares. Você pode fazer isso. É bom vocês treinarem nós, né? A forma de você, tá vendo? A forma que você bota uma fita, ó, ele pode duplicar a resistência dele para 2 vezes ou diminuir quando você enforca, tá? Então tem que ter cuidado com essas posições. Essas fitas já vêm com uma tabelinha que mostra qual tipo de laço que você pode dar para saber se você vai perder ou ganhar capacidade, tá? Mosquetões. Tem informação também do peso total. Eles são projetados para suportar trações bidirecionais ao longo da sua espinha. Tradicionalmente, o sentido correto é o gatilho sempre fechado. Eles oferecem o máximo de resistência à carga de ruptura. Esse valor encontra estampado no corpo dos mosquetões, né? O modelo da imagem ao lado é assimétrico com trava de rosca. Então tá aí o desenho do mosquetão, né? Lembrando, quando você bota um mosquetão no teu corpo, no seu sistema de cinto, gente, quando você tem essa porca aí, sempre parafusar para baixo, tá? Sempre para baixo quando você botar ele, que ele é usado na forma vertical, né? Ele é não usado nessa forma horizontal, usado na forma vertical e sempre parafusado ou com a abertura para baixo. Porque se você botar ao contrário, pode ser que numa tensão ele possa abrir sozinho. Então, uma dica aí de segurança. Tá ali, ó. Sempre com a porca usando para baixo. Não utilizar na forma horizontal, tá? Aí são sistemas de segurança que pode ser para freio, né? Para você, pontos de ancoragem, para você botar teus cabos de acesso. Você pode ter pontos de ancoragem como esse que são móveis e tem sistema de ancoragem fixo. São aquelas estruturas onde você pode colocar o teu talabarte. Esses pontos de ancoragem fixo tem que ter um engenheiro por trás disso, daquele projeto, tem que ter um laudo confirmando a capacidade dele ser um ponto de ancoragem. Ou tem esses aí que são móveis que você pode usar também como ponto de ancoragem. Tá aí alguns trabalhos que você pode fazer em altura, né? Espaço confinado é trabalho em altura, trabalho em telhado, operações de escada, estrutura em construção, tipo plataforma, ponte, andaime, né? Você tem áreas de carga onde você tem que subir na carga, então você tem que ter lá o teu talabarte preso numa linha de vida, sempre usando uma linha de vida ou um ponto fixo de ancoragem ou móvel. Então, nunca ficar só com o cinto de segurança. Eu já vi gente trabalhando em altura, só botou o cinto de segurança e disse que está seguro. Eu falei, tá, você está preso aonde? E o cara tem essa filosofia, tá de cinto de segurança, ele acha que está protegido. Não, ele tem que estar preso. O cinto de segurança é para te dar a condição de prender você em algum lugar, né? Óbvio, né? Trabalho em telhados. Existe escada para telhado, que é esse modelinho aí, ó. Então, existem para cada tipo de atividade, a gente tem equipamentos adequados, entendeu? Tem que ter linha de vida para você não cair. Então, tem uma forma aí de usar equipamento adequado. É só ir ao mercado, à área de segurança e perguntar, poxa, tem que fazer trabalho de telhado, que tipo de equipamento vou usar? O cara vai indicar o quê? Uma escada para telhado, diferente daquela escada de quebra-peito, que é para subestruturas, né, verticais, né? Tá aí a utilização de trava-queda de peito para a escada. Você vê que tem um cabo de aço na escada. Ele é mais fácil do que usar o talabarte. O talabarte cansa, né? Você tem que toda hora estar usando o movimento do braço. Esse trava-queda você sobe, ele tem um sentido, ele fica livre quando você sobe. Na hora que você vai descer e tem uma queda, ele freia. Então o talabarte é muito utilizado nessa... Poxa, mas uma vez o cara falou assim, eu tô subindo essa foto da escada marinheira aí que tem um guarda-corpo. Eu não preciso usar nada não, já tem um guarda-corpo. Não, o guarda-corpo é para você não cair para lá, ó. Mas você pode cair, né, no sentido vertical. Então é mandatório que se use ou talabarte ou trava-queda. Escadas, a gente tem escada simples, extensível, dupla. Escadas não devem ser utilizadas para realização de serviço, sendo admitido apenas para essas plataformas ou lajes. Então nada de usar isso aí, porque isso aí cai, isso aí é móvel, depende do piso, depende da compactação do piso, depende de se essa borracha do final da escada, ela realmente é antiaderente, né? Então, que é aderente, aliás. Então a gente é a última opção, tá? Se a gente puder não usar a escada, é a melhor coisa que a gente tem. Tá aí alguns trabalhos de escada, o ideal é que você prenda essa escada em algum lugar, né?
ângulos ideais, existem ângulos próximos, tá aí, ó, afastamento do ponto inferior tem que ser pelo menos 1/4 do comprimento dos montantes. Essa é a forma correta de você usar a escada, né? Sempre usar as 2 mãos na escada, nada de subir com ferramenta, com equipamento, sempre içar depois, se precisar usar alguma coisa na altura. Detalhe que a gente não segue no dia a dia, falar a verdade, as pessoas não seguem, mas é o que a norma diz pra gente o quê? Ter segurança. Amarração de escada, ó, ponto fixo no piso. Se for usar isso aí para o sistema fixo, né? Amarrar tanto a parte inferior quanto a parte superior. Segurança dos escadas. Na utilização de escada em local, frequente circulação de pessoas. Se for botar uma escada, coloque uma sinalização, senão vem um cara ali com a empilhadeira, igual aquele caso ali, ó, ou alguém andando, e vai estar afetado tanto pelo que você está fazendo lá em cima, como pode derrubar a tua escada, né? Então é importante sempre sinalizar as áreas. Escada de abrir e fechar. Essa lingueta tem que abrir toda. Se você não abrir ela toda, ela vai fechar. Então tem que ter cuidado, isso aí geralmente enferruja ou está solto. Então não confie nesses dispositivos, sempre faz a verificação. Limitadores de abertura, né? Acabamos de falar agora. São proibidas improvisações, gente. Usar arame para amarrar corda, fio, para tentar melhorar. Não adianta. Ou a escada está boa, ou ela não está boa. Não está boa, descarta ela. Escada de marinheiro, né? São escadas tipo marinheiro com mais de 10 metros de altura. Devem possuir plataforma intermediária. Se você tiver uma... isso é para alturas acima de 6 metros. Acima de 6 metros tem que ter essa configuração. A cada 9 metros tem que ter uma plataforma de descanso. E acima, quando chegar no final da escada, tem que ter um guarda-corpo lá, mais ou menos, mais 1 metro de guarda-corpo. Então essa é uma configuração também determinada pela legislação. Para quê? Proteger. E mesmo assim tem que usar o quê? Talabarte e trava-queda para subir isso aí. Ou um ou outro, aliás. As PTAs, né, são as plataformas aéreas, né, são elevadores pantográficos, também utilizados. Nesse caso, ela já vem projetada com um ponto de ancoragem para você colocar o seu cinto. Aí tem a pergunta, ué, mas se esse negócio cair? Bom, ela não foi projetada para cair, então você pode estar seguro nela. Você não bota teu ponto de ancoragem, por exemplo, no andaime, porque o andaime pode cair. Mas quando você está numa plataforma dessa, como ela é móvel, não dá para você ficar preso num lugar fixo. Então você tem pontos aí específicos que você pode ancorar o seu talabarte, e ela é para usar em terreno plano, compactado, tem uma série de especificações que você tem que seguir para que ela realmente não tenha um problema de queda nem tombamento. É proibido utilizar qualquer dispositivo para obter altura adicional à plataforma. Nada de eu tenho um talabarte e boto alguma corda pendurada no talabarte para subir mais alto. Não existe isso, gente. Não se faz isso, tá? A gente não improvisa nada. Tem que usar equipamento adequado com a atividade. Você viu que esse cursinho ele é bem tranquilo, bastante regrinha, mas regrinhas que a gente já automaticamente, praticamente já sabe, né? Então, a utilização desses equipamentos depende da tua experiência, depende se você tem realmente contato. Eu fui dar uma prática esse mês de trabalho à altura, o rapaz, ninguém conseguia colocar o cinto. Mas é por quê? Porque eles não estão acostumados a usar o cinto. Então, você tem que acostumar. Aí eu peguei um cara lá que está acostumado a trabalhar à altura, ele botou o cinto em menos de 2 segundos, né? O cinto tem que você, na hora que você vai apertar o cinto de segurança, não sei se vocês sabem o macete, aquele macete de botar a mão. Você bota a mão assim, onde você vai apertar na perna, deixa a tua mão lá e aperta. Essa mão ali, quando você tira, é um espaço perfeito para não estar nem muito apertado, nem muito largo, né? Então é uma forma de você fazer o aperto do seu cinto sem te prender a circulação, né? Vai fazer um trabalho à altura, tem risco de queda. O ideal é que você já tenha uma corda auxiliar do lado, para quê? Para te resgatar se você estiver trabalhado pendurado. Tem que ter uma maca, tem que ter já um sistema de içamento se você estiver numa condição que é complicada de te resgatar. Então, igual no espaço confinado, prevê a situação do risco e deixa o equipamento mais ou menos pronto, uma linha auxiliar para te resgatar, para te auxiliar, porque na hora que você tiver um problema, que você cai ou que você passa mal, o resgate vai ter facilidade de estar te socorrendo. Então, isso depende de uma análise prévia, análise de risco. Então, é importante que a gente tenha todos esses conceitos na cabeça. Equipamentos de altura, tem vários tipos de equipamentos, então é interessante que vocês pratiquem, perguntem a segurança. Não use equipamento se você não estiver confortável, não saber usar. Por exemplo, trava-queda. Tem muita gente que não sabe que o trava-queda tem a posição. Se você botar assim, ele funciona. Se você botar assim, ele vai deslizar.
tem informação no corpo. Então observe o equipamento, leia as informações do equipamento, peça o laudo daquele equipamento para você ler qual é a condição, uma espécie de laudo técnico que vai te dar qual é a carga máxima, o que ele pode, como é que ele pode ser usado, qual a posição correta, porque existe uma infinidade de acessórios que podem ser usados, né, para trabalho à altura. No mais é bom senso, análise, né, e cuidado, né. Perguntas? Não, tudo bem esclarecedor. Obrigado aí, cara. Beleza. O pena que a gente não tem uma prática, né? Porque eu gosto de fazer prática, cara. Uma experiência que eu posso compartilhar com vocês ali nos últimos slides da PTA foi a questão da... Uma vez eu estava no Estaleiro Aliança, aqui em Guaxindiba, e aí eu trabalhava no administrativo, né? Mas a gente teve esses cursos também, né? Legal. E aí, logo que eu saí, eu era da equipe de manutenção, mas eu fazia parte do planejamento e controle. Logo que eu saí do prédio, existia uma equipe de manutenção terceirizada efetuando uma troca de iluminação do LED do prédio. E aí aconteceu esse caso que o Paulo acabou de citar. Eles não estavam cumprindo o requisito do plano ali em relação à plataforma e o chão. Eles estavam totalmente com a plataforma, uma roda na rua e outra em cima da calçada, totalmente inclinado. Isso, né? Aí, como assim, eu não fazia parte, nunca tinha utilizado, né? Mas pelo curso eu consegui absorver pelo menos a teoria e entender o requisito. Imediatamente eu acionei, né? Acionei eles, pedi para eles pararem a atividade lá, fazer a DC e acionei também a supervisão deles para poder novamente orientá-los, né? E verificar uma melhor forma de se adequar àquele espaço que eles estavam utilizando a manutenção ali, a plataforma para fazer a manutenção. E assim, graças a Deus não aconteceu acidente. Você vê muito cara subindo aí para trocar ar-condicionado de qualquer jeito, em alturas acima de 6, 7 metros, sem horas limpando o vidro em prédio, né? Sem usar nada, gente. É um absurdo. A gente estava falando ali de aproximadamente uns 25 metros a 30 metros. Não sobra nem a alma do cara se ele cair, né? Sobra não. É torcer para morrer, porque se o cara cair nessa altura, ele vai se quebrar todo, né? Verdade. Mas é uma experiência legal, assim. Então, assim, mesmo que o curso, como você falou, né, o legal é a prática ali, mas isso aqui dá uma dimensão muito grande dos cenários que a gente consegue ver aí pela frente. Eu falo assim, não tem experiência? Pergunta. Ninguém tem vergonha de não saber nada. Eu lembro que uma vez a gente fez uma obra na fábrica, contrataram 10 caras para fazer trabalho de embolso, né? Eles iam subir no andaime. Você vai subir no andaime, tem cara que acha que não precisa de ter cinto. Eu falei, quem disse que você não tem cinto? A norma diz acima de 2 metros. Ah, não, mas eu estou no andaime. Ué, você não pode cair do andaime? E se o andaime cair? Você tem que estar preso num cinto de segurança com ancoragem no prédio e o andaime para você se mobilizar. Se o andaime cair, se ele falhar, se ele entortar, se alguém bater no andaime, você está seguro. Outro dia mostrou na televisão, em Santa Catarina, 3 caras limpando, não sei se vocês viram essa reportagem, foi agora no final do ano. 3 caras fazendo limpeza de acho que era vidro ou fachada, não sei. Estava naquela plataforma que é elétrica. Eles estavam certinho dentro. O que aconteceu? Deu uma espécie de furacão em Londrina, um temporal, e a plataforma caiu, cara. Como é que você imaginar que aquela plataforma vai cair por causa de um furacão? Ninguém avaliou que ia ter furacão aquele dia, né? Você não fica pensando, hoje vai ter um furacão. Mas se eles não tivessem preso com o trava-queda lá em cima, no ponto fixo, eles tinham caído, cara. Tinham morrido. Era um prédio altíssimo. Então tem que ter análise de risco, tem que avaliar, tem que imaginar o acidente para você fazer a prevenção. Entendeu? Trabalho à altura não é brincadeira. Tem pessoas que não se sentem confortáveis em altura, né? Já tem esse efeito psicológico de olhar e ficar tonto. Então, se você não estiver protegido, e para fazer o trabalho com segurança, você tem que estar garantindo que você sabe usar um equipamento. Se não sabe usar um cinto, não sabe botar um cinto, paraquedista, pergunta. Ninguém é obrigado a saber. Se você não tem aquilo como rotina, você não vai saber colocar um cinto rápido, você não vai saber colocar um talabarte, pergunta. Então, a parte prática é bom para isso, para a gente mitigar esses probleminhas das pessoas nunca terem usado equipamento. Mas eu acho que a teoria já tem bastante coisa, né? Dá para vocês terem um senso crítico. E aí é tocar o barco com segurança, sempre ter bom senso. Nada de, mas eu vou ali rapidinho, amigo, vai ali rapidinho. Vai botar o cinto, a labarte,
Pô, mas eu só vou ali pegar um negócio, esqueci uma ferramenta. Amigo, você pode cair. É a mesma coisa do cinto de segurança no carro. O cara fala assim, quando eu vou na padaria eu não uso cinto de segurança. Ué, e quando você está saindo na tua rua e vai pra padaria só porque é perto, não pode chegar um carro maluco e bater no seu carro? Aí você está sem cinto, aí você morre porque está sem cinto, né? Então tem que ter bom senso para tudo que a gente for fazer, né? Trabalho à altura não é brincadeira, gente. É igual espaço confinado. E o espaço confinado tem os dois, né? Tem espaço confinado e altura ao mesmo tempo. Então a gente tem que estar sempre muito ligado nessas ações aí. Tá ok? Verdade, perfeito aí. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para contar? Para mim aqui tá tranquilo. Perfeito. Então, gente, amanhã a gente se vê de novo aí nos treinamentos que vocês tiverem, tá? Prazer conhecer vocês aí. Obrigado pela paciência e atenção. Nada, agradeço aí. Não esqueçam de preencher, né, a lista de presença, né? Tá aí no chat aí, não é? Sim, já preenchi. Beleza. E fazer a pesquisa de satisfação para a gente é importante para a gente melhorar nosso serviço aqui. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Valeu. Fica com Deus aí. Boa noite para vocês aí. Bom final de tarde. Igualmente. Tchau.